Olá, bem-vindos. Esse é um trabalho de Biologia Celular, ministrado pelo professor Adelson. Eu sou a aluna graduanda Tamires Moraes, sou do curso de Zootecnia 2020/2. Teremos hoje como tema do vídeo o que é comunicação celular, qual sua importância, o que é um sinal, o que é um receptor, quais são os tipos de comunicação celular e quais são as classes de receptores. Vamos lá. Primeiramente, nós temos que saber o que é uma comunicação celular. De forma leiga a se explicar, comunicação celular é a comunicação que temos entre células. O nosso corpo, ele é todo preenchido por células. Nós somos formados por muitas células. E para que ocorra um movimento como esse, as células precisam estar se comunicando para o movimento ser ordenado. Então, isso tem base como a comunicação celular, que também é chamado de sinalização celular. Hoje iremos explicar um pouco qual é a importância dessa comunicação. Como eu disse, para que ocorram movimentos, impulsos nervosos, ou também o crescimento de uma certa célula, é importante a comunicação. Então, podemos aí colocar como 3 tópicos: crescimento, reprodução e sobrevivência celular. Para que ocorra essa sobrevivência, temos que entrar no ramo de sinais que a célula recebe, sendo elas sinais como A, B, C, D, E, entre muitos outros. Citamos esses nomes como A, B e C como um nome figurativo de sinais. Também acontece células que não recebem nenhum tipo de sinal, que isso interfere diretamente sobre a sobrevivência da célula. Como mostrado na ilustração do trabalho, podemos ver que se uma célula ela recebe o sinal A, B e C, ela sobrevive. Mas se ela recebe além do sinal A, B e C, ela receber o sinal D e E, além da sobrevivência da célula, ela crescerá e se dividirá. Se ela receber o sinal A, B, C e mais o sinal F, G, a célula tem o comportamento de se diferenciar. Ela pode se tornar uma célula neural, por exemplo. Mas lembra no contexto que eu falei que as células recebem sinais que pode acontecer dela sobreviver? Se ela não receber os sinais, acontece a morte da célula. A célula acontece o suicídio celular, que também é chamado de célula apoptótica. Tudo bem, a gente já entendemos que a importância celular é que se não tiver a comunicação entre células, o nosso organismo por inteiro não teria movimentos, a célula morreria. A gente, de certa forma, não existiríamos, porque nós somos um conjunto de células. E para a célula sobreviver, precisa de uma comunicação. É como se a comunicação ela fizesse um comportamento da célula se alterar.
É como você dar um conselho a uma pessoa, você dar uma ordem a uma pessoa, que na tal situação, sua ação vai se modificar. Agora vamos para o próximo tópico. O que é uma sinalização celular? É a comunicação existente entre as células. São receptores que reconhecem as células sinalizadoras. Esse é um ponto muito importante, porque não tem como a gente falar da comunicação celular se a gente não souber o que é um receptor celular e o que é um sinal também. Mas vamos lá. Nós vamos... Percebe-se no slide que temos uma célula-alvo e uma célula não-alvo. Quando temos receptores que reconhecem o sinal, esse sinal ele sai da célula que eu chamo de célula-mãe para ir para a célula-alvo. Célula-alvo possuem receptores que reconhecem esse sinal. E células não-alvo são células que não possuem esse receptor que reconhece o sinal. É como se a gente falasse o seguinte: a célula, ela produz o sinal, certo? E ela libera esse sinal. Vamos supor que o sinal ele é no formato circular, né? De forma ilustrativa, para ter mais facilidade para compreensão. E o receptor, ele tem um formato meio triangular. Se o sinal ele é circular, ele não vai se encaixar no receptor triangular. Então, esse receptor, ele não possui receptor que reconhece a célula sinalizadora. Então, isso a gente chama de célula não-alvo. Agora, se o sinal for de formato circular e o receptor também tiver um formato circular, eles vão se encaixar. Significa que esse receptor ele reconhece a célula sinalizadora. Possuímos vários tipos de receptores. De forma mais breve, eu vou explicar quais são as 3 classes. Tá, você me explicou que existem receptores que reconhecem ou não a célula sinalizadora. Agora eu irei explicar que esse sinal, essa célula sinalizadora, ela pode ser tanto um hormônio, quanto uma proteína, quanto um aminoácido, também entre outras variedades. Lembra que eu falei que eu explicaria os tipos de sinalização? Então, estamos nessa parte. Vamos começar com a sinalização endócrina. A sinalização endócrina, ela é de longa distância. Tamires, temos a diferença de curta distância a longa distância? Lógico que temos. O nosso corpo é um espaço muito grande para ter uma comunicação, vamos supor, neural, com uma célula lá do pé. Imagina a distância que é para percorrer. Por isso temos sinalizações endócrinas, sinalizações neurais, sinalizações dependentes de contato, que aí são curta distância. Cada célula, ela precisa de percorrer uma distância. Então, vamos adaptar a sinalização conforme a precisão dessa sinalização, entendeu? Então, vamos começar pela sinalização endócrina. A sinalização endócrina, basicamente, é você fabricar um sinal, a célula mãe, como eu chamo, ela fabrica o sinal e secreta esse sinal nos vasos sanguíneos, como está escrito aqui. Nós temos vasos sanguíneos por todo o corpo. Então, o sinal vai percorrer todo o vaso sanguíneo
até chegar na sua célula-alvo. Tamires, e o que acontece se chegar numa célula não-alvo? Ele vai simplesmente passar. Ele não vai parar. É como se ele estivesse indo, mas ele tem um rumo certo. Então, ele não vai ficar indo em lugar em células não-alvo, que ele já sabe que não tem seu receptor. Então, voltando. Esse sinal, ele é um hormônio. Então, esse hormônio, ele vai para os vasos sanguíneos, vai percorrer longas distâncias, e após percorrer essa longa distância e achar a sua célula-alvo, ele vai sair da corrente sanguínea e vai se encaixar no receptor de sua célula-alvo. Como eu disse, isso é um processo lento. Tá, mas você pode me explicar um pouco o que seria o processo rápido e o processo lento? Eu falarei mais detalhadamente nos próximos slides. Temos aqui duas ilustrações que dá para ver bem nitidamente como acontece esse processo. Temos aqui e aqui. Dá para perceber que a célula-mãe, a célula secretora, ela pega o hormônio e coloca dentro dos vasos sanguíneos. E após esse hormônio percorrer uma longa distância, ele sai da corrente sanguínea para atingir uma célula-alvo. Nessa outra ilustração, dá para ver o mesmo processo. Sinalização parácrina. É uma sinalização de curta distância que tem como objetivo o seguinte. Vocês lembram que eu comentei sobre a longa distância, certo? Mas o que acontece se tiver uma célula secretora que quer passar o sinal para outras células próximas, células vizinhas? Acontece a sinalização parácrina. Ele tem como objetivo a cicatrização. Vamos pensar desse lado. Quando você tem um ferimento e esse ferimento está aberto, precisa acontecer a cicatrização. Como vai acontecer isso? São células que vão transmitir os sinais para as células vizinhas para acontecer a cicatrização. Isso são curta distância. Lógico, para células que são células-alvo. Ele não vai mandar esse sinal para células que não são alvo, ok? Deixamos isso bem claro. Sinalização autócrina. Eu acho muito interessante entender sobre isso. Por quê? Porque toda célula que produzir um sinal, ela é obrigada a transmitir esse sinal para outra célula? Não, nem sempre acontece isso. Podemos ver na sinalização autócrina, que a sinalização autócrina é a célula produz o seu sinal e libera o seu sinal para a sua própria célula. Olha que interessante. Ela é a célula-alvo e, ao mesmo tempo, é a célula secretora. E essa sinalização a gente pode encontrar em qual exemplo? Nas células cancerosas. Por quê? Porque normalmente elas fazem esse processo de autossinalização, podemos se falar assim, para fazer mitose. Então, elas são autossinalizadoras, se podemos falar, né? Podemos explicar dessa forma mais leiga. Então, ela termina sendo uma célula-alvo e uma célula secretora. Célula sináptica ou sinalização neuronal. São também a longa distância, porém, temos que lembrar
que a sinalização sináptica ela não acontece nos vasos sanguíneos. Temos que ter essa diferenciação. Dá para saber já se você falar pelo nome, sinalização neuronal. Neuronal vem de neurônios. Tamires, mas por que é longa distância se ela é neuronal? Provavelmente fica só neurônios do cérebro. Não, nós temos neurônio com seu comprimento imensos comparado ao nosso corpo. Então, assim, temos neurônio que pega do cérebro até depois da perna, quase chegando no pé. Então, sim, eles percorrem uma longa distância. Mas como que acontece essa sinalização? Então, a sinalização acontece com o neurônio produz neurotransmissores que vão andar nos axônios, vão percorrer os axônios e assim vão sair e se encaixar na célula alvo. Então, Tamires, vamos supor que as vasos sanguíneos são os axônios nesse caso? Sim, eles vão ter um espaço limitado, lógico. Eles vão ser liberados e vão percorrer somente o axônio. Porém, como eu disse, temos axônio em longa distância. Então, vamos pegar como exemplo um e-mail. Eu fui lá, escrevi um e-mail para o professor Adelson. Esse e-mail percorreu uma longa distância para chegar no professor Adelson. Porém, ele foi diretamente para o professor. Ele tem uma chegada específica. Então, é a mesma coisa que a sinalização neuronal. Ele sai andando pelo axônio, porém, ele tem uma célula alvo específica. Entendeu? Ficou mais simples, não ficou? Agora, a gente voltando ao curto alcance, temos a dependência de contato. A dependência de contato, como o nome já diz, não pode ser a longa distância. Por quê? Porque não vai ter a produção de sinal. Eles vão ser liberado essa comunicação, né, entre duas células, sendo a célula sinalizadora e a célula alvo. Porém, não vai ter a liberação da molécula sinal. Tá, então, para ter essa dependência de contato, vai ser sobre a membrana de superfície, o receptor aqui de superfície, que vai se encaixar e vai ter essa modificação. Exatamente isso. E onde que a gente pode encontrar isso? No embrião, na formação de um ser. Temos um bom exemplo disso. Tá, mas e um exemplo mais leigo a se fazer? Temos o exemplo de eu tenho que entregar uma prova para o professor Adelson. Então, eu tenho que entregar a prova e o professor Adelson tem que pegar a prova. E essa ação é dependente de contato. Não é como um e-mail que eu digito aqui e ele vai até o Adelson. O Adelson tem que pegar a prova que eu estou entregando a ele. Deu para entender um pouco mais? Deu para assimilar um pouco mais com mais facilidade? E agora, iremos falar um pouco sobre sinal. Sinal. Agora vai ser importante. Lembra que eu falei que, apesar de curta e longa distâncias, temos sinais que vêm de forma rápida e de forma lenta? Agora eu vou explicar um pouco mais sobre isso. O sinal, ele muda automaticamente o comportamento. É como lá no começo da explicação do vídeo eu falei que uma comunicação celular, ela altera seu comportamento. É como você dar a ordem ou dar o conselho a uma pessoa
que vai mudar o comportamento da ação dela em tal momento. Então, a partir do momento que você recebe o sinal, que a célula recebe o sinal, ela vai mudar seu comportamento. Pode ser de forma imediata ou pode ser de forma lenta, que é como colocamos de forma lenta e de forma rápida. Para ter essa explicação, a gente tem que ter noção que isso nós vamos falar mais sobre quando chegarmos nos slides de receptores. Temos receptores de superfície e receptores intracelulares. Prestem atenção nesses nomes que eu vou explicar mais para frente. Quando uma célula, a sinalizadora, libera esse sinal e a célula-alvo, o receptor-alvo pega, vamos supor de forma mais simples, pega esse sinal, de forma rápida, o que vai acontecer? Esse sinal vai pegar uma proteína que já está formada e vai modificar sua função. Ao modificar sua função, ela vai modificar o comportamento, vai mudar o comportamento da proteína. Agora, se for de forma lenta, o que vai acontecer? Esse sinal vai ser transmitido para o receptor, que vai captar esse sinal e vai passar lá para dentro. Tá, passou lá para dentro, o que vai acontecer? A proteína ainda não está formada. O que vai acontecer? Esse sinal vai modificar o DNA ou RNA da proteína para ir montar a proteína, para ir formar a proteína. Após formar essa proteína que já está modificada, porque modificou o RNA, ele sim, com essa proteína formada, vai modificar o comportamento, entendeu? Então, para a rápida, a proteína já está formada. Ele só vai modificar a proteína que já está formada e vai modificar o comportamento. E a rápida acontece de segundos a minutos, porque a proteína já está pronta. Já a lenta acontece que, ao chegar a esse sinal, eles vai mudar o DNA ou o RNA, e aí sim vai formar a proteína, que aí vai modificar o comportamento. E esse é o processo lento que acontece entre minutos e horas. Temos aqui no fundo, aqui embaixo, mais o slide, falando sobre fosforificação. Para falarmos disso, irei explicar um pouco sobre a ativação e a desativação desse processo, né? Até porque vamos pegar como exemplo. Você vai modificar uma proteína, você tem controle de ativar e desativar. Se você não tem o controle, é como se você tivesse apertado na buzina de um carro e não tivesse o controle de soltar. Falando um pouco mais sobre receptor. O receptor será o seguinte. Como eu disse, temos receptor de superfície e receptor intracelular, certo? O receptor de superfície, o que acontece? Nós temos sinais que não entram na membrana, não conseguem, muitas vezes por serem muito grandes. Então, o receptor vai se modificar conforme o sinal, vai se adaptar conforme o sinal que vai receber. Então, esses receptores que possuem sinais muito grandes, são os receptores de superfície. Agora, esses sinais que conseguem permeabilizar, conseguem atravessar a membrana, eles vão ser receptores internos, vão ser receptores intracelulares, certo? Então, vamos ver um exemplo de receptores superficial,
de superfície. Quando o sinal, ele se encaixa no receptor, esse sinal, ele não vai entrar da mesma forma que está ali. O que vai acontecer? Ele encaixou, vão ser produzidos uma cascata de proteína sinalizadora, que não é a mesma forma do sinal que estava ali em cima. E a partir dessa cascata de proteína, vai ter as proteínas efetoras. Essas proteínas efetoras, temos 3 tipos de exemplos. Deixa eu ver se eu consigo grifar aqui. 3 tipos de exemplos, que aí sim modificam o comportamento. Temos 3 classes de receptores de superfície. Lembra que eu falei que tem a intracelular e temos a de superfície. Como eu falei, a de superfície que acontece, o sinal ele se encaixa no receptor. O receptor vai criar uma cascata de proteína e essa proteína vai se especificar, vamos supor, e a partir desse vai acontecer a modificação de comportamento. Dessas 3 classes de superfície, podemos citar receptores acoplados aos canais iônicos. Esses receptores de canais iônicos, nós podemos falar que existem sinais iônicos que não conseguem atravessar a membrana. Então, o que acontece? Muitas vezes, essas moléculas de sinal, elas se juntam para que aconteça um canal para que esses íons possam entrar. Temos os receptores acoplados a enzimas. Esses receptores seriam o seguinte: teríamos uma molécula que ela desceria, né, no caso, para que esse domínio catótico ele se aproximaria para que essa molécula se encaixe. A partir desse momento que essa molécula se encaixa, acontece a ativação da enzima. Entendeu? É como se a molécula tivesse chegando e ele se aproximasse para encaixar. Não podemos esquecer isso. É diferente do canal. O canal iônico, a molécula sinal se encaixa, isso aqui virá isso. Esse não. Eles estão assim e se aproximam para que a enzima seja ativada. Também temos os receptores acoplados à proteína G. Essa daí podemos dizer que é um pouco mais complexa que as outras. Porém, não termina sendo algo bem simples. Por quê? Porque esses receptores nada mais do que são receptor inativo, que vai estar aqui, e ao chegar a molécula sinal, que se encaixa aqui, ele vai simplesmente aproximar da proteína G para ativar. É simples. Um sinal se encaixa no receptor inativo, que se encaixa a proteína G. E assim ativa a proteína G junto com as enzimas. Certo? Vamos fazer uma recapitulação sobre os receptores. Temos os receptores iônicos, canais iônicos que se altera o sinal, eles abrem. Temos o outro, que é se aproximar de enzimas, receptores de enzimas, que eles se aproximam quando o sinal se encaixa, para que o sinal se encaixe. E temos o receptor de proteína G, que nada mais de ter um receptor inativo, que se encaixa a molécula de sinal e ele se aproxima à proteína G, para que se ative a proteína G junto com a enzima.
E por fim, temos essa apresentação sobre comunicações celulares. Agradeço ao professor Adelson pelo tempo que liberou para assistir esse vídeo e espero ter suprido as explicações necessárias sobre este trabalho. Tamires Moraes se despedindo de vocês.